Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Este é um canal de economia. O tema de hoje são as funções do Estado, as funções do governo na economia, ou seja, as funções da função pública na economia. Então, é bem verdade que o Estado deve prestar serviço, deve ter algumas ações para poder proteger e para poder fazer a gestão do sistema político e econômico da sociedade. Então, o Estado tem as suas funções. Essas funções são 4 funções. As 4 funções que eu vou citar agora são: primeiro, a função da regularidade. O Estado tem a função de regular, através de normas, através de leis, uma sociedade. Normas administrativas. O Estado deve fazer, como temos o exemplo bem prático, a Constituição da República. É uma das formas que o Estado, ou a função pública, tem para poder orientar um país. Essas normas servem para poder disciplinar a sociedade, servem para poder dirigir a sociedade para uma certa direção. Porque uma sociedade sem leis, sem normas, não funciona devidamente. Então, essa função da regularidade é uma das funções que o Estado tem para poder regular, para poder administrar uma sociedade. Do ponto de vista social, do ponto de vista político e econômico, como sabemos que o direito tem muitas áreas, tem a área jurídica, tem a área comercial e outras diversas áreas que o direito tem, e o direito encarrega-se de poder regular essas diversas áreas que estão no seu alcance. Então, a primeira função é a regularidade que o Estado tem face à população, face ao país. Deve trazer regras e normas para poder administrar devidamente um país. A segunda função é a provedoria de bens e serviços. O Estado é provedor. A função provedora consiste em poder facilitar o acesso a bens e serviços, principalmente aqueles serviços que cabe ao Estado mesmo, que é de interesse público, como por exemplo a saúde, a educação e certos produtos que o Estado tem ao seu alcance. O Estado deve fazer, como construir estradas, construir pontes. É da competência do Estado fazer isso, porque com essa função, porque se o Estado não velar por esses aspectos, dificilmente o ente privado vai querer investir a todo custo nessas áreas. Então, a segurança, a construção de estradas, pontes, grandes edifícios, macrocidades, cabe ao Estado se encarregar de poder construir de poder dar acesso a esses bens à população. Então, o Estado é provedor. A função provedora consiste em fazer com que a população tenha acesso a esses recursos, a esse bem. Então, a função provedora de bens e serviços consiste em poder prover ou facilitar o acesso da população a serviços, principalmente no que diz respeito ao interesse público. É de competência do Estado. A terceira função é redistribuição. A redistribuição é a terceira função que o Estado tem face à economia, porque o Estado, não só a economia, mas também face ao país, à sociedade. Porque o Estado deve poder prestar essa atenção, deve saber redistribuir da melhor forma possível, deve poder fazer com que haja redistribuição e justiça social no país. A redistribuição de rendas consiste em tratar de forma igualitária ou de forma igual uma nação. As pessoas devem ser tratadas da melhor forma possível: acesso às oportunidades, acesso à democracia, liberdade política. Então, são aspectos que o Estado deve se encarregar de poder trazer ou de poder dar na sociedade. Então, o Estado deve redistribuir da melhor forma possível, deve ter uma função redistribuidora, tratar de forma igual a população, dar acesso a todo mundo, tratar de forma igualitária o país, as pessoas. Essa é a terceira função. Nessa função mesmo, nós vamos encontrar a política de redistribuição, a política dos preços mínimos. Tem um vídeo que eu acabei de falar sobre a política dos preços mínimos e particularmente a política de rendas e particularmente a política dos preços mínimos. Estão relacionados, estão relacionados,
Então, esse é um aspecto muito importante que deve ser levado em conta, porque o Estado, sendo um redistribuidor, vai fazer com que os produtos sejam alocados da melhor forma possível, sejam alocados de forma igualitária, que não haja desequilíbrio no país, do ponto de vista da renda, do ponto de vista das oportunidades e do ponto de vista no tratamento no mercado em si, face a todos os comerciantes, face a todos os investidores, né? O Estado tem o objetivo de fazer com que não haja justiça no país, então, do ponto de vista econômico, político, social e tudo mais. Então, essa é a terceira função, a redistribuição. A outra função é a estabilização, função estabilizadora. O Estado deve estabilizar o país, deve fazer com que certos aspectos ou certos pontos não saiam da curva. Como exemplo, o excesso dos preços. Ou seja, quando os preços sobem ou oscilam muito, o Estado deve prestar uma função estabilizadora, deve saber estabilizar esta situação com políticas como a política cambial, política monetária, política fiscal. São políticas que o Estado usa para poder estabilizar a economia. O país também em seu todo. Estabilizar. Fazer com que nada saia do ponto da curva, fazendo com que o país seja equilibrado. E também quando um produto está a ser pouco acessado, um produto está a ser pouco acessado devido ao seu preço, então o Estado também intervém aplicando políticas para poder estabilizar a economia. Se haver muita importação e pouca exportação, então o Estado deve se preocupar em estabilizar a economia, porque se o Estado importar mais e exportar menos, então isso pode refletir nos preços, pode refletir tanto nos preços como também na produção interna do país, porque se o Estado, ou seja, se haver muita importação e pouca exportação, é porque os investidores internos estão a ter pouco acesso, estão a ter poucas oportunidades, não só, mas também estão a ter pouca produtividade, né? E com isso acaba por dificultar a vida dos investidores internos. Então, quando o Estado presta esta função de estabilizador, é para poder fazer com que o país fique equilibrado do ponto de vista econômico, social e político. Político, quando há a fraude eleitoral e muito mais, então não só a fraude eleitoral, os efeitos ligados à política, o Estado procura sempre aplicar formas e métodos para poder equilibrar, né, o país. Do ponto de vista econômico, eu acabei de falar sobre a inflação, sobre a depreciação cambial. Quando há um desequilíbrio na economia, ou se os preços estão muito altos, ou se um produto está a ser pouco acessado devido à não produção, ou quando um produto está a ser muito procurado e existe pouca oferta desse produto, então a gente procura sempre resolver da melhor forma possível. Então são estas 4 funções do Estado, que eu acabei de dizer, né? A primeira função é a função estabilizadora. Vamos começar do fim. Estabilizadora, depois redistribuidora, depois provedora e depois reguladora. São as 2 funções, ou seja, função reguladora, provedora de bens e serviços, redistribuidora e estabilizadora. São as 4 funções que o Estado possui para poder garantir a vida tranquila e sucinta do povo numa determinada região ou num determinado país. Então, se você gostou desse vídeo, dê o teu like, inscreva-se no canal. Meu nome é David, este é o canal de Economia. Ative o sininho das notificações, você vai saber em primeira mão sempre que eu estiver a postar um vídeo no canal. Obrigado pela atenção, até a próxima.